Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra de quinta-feira pela nossa Casa Espírita Irmãos de Luz, do município de Abelardo Luz, Santa Catarina. E hoje, na palestra da noite, a qual estaria sobre minha responsabilidade, se estivéssemos na casa, que infelizmente ainda por motivos desta pandemia não reabrimos, estamos através da forma virtual fazendo nossas palestras, Então, pessoal, para o início da palestra de hoje, eu peço que nesse momento possamos fechar nossos olhos, serenar o pensamento, o nosso coração. E com esse pensamento elevado, pedimos ao Pai as suas bênçãos, suas inspirações, instruções. Pedimos ao Pai que possamos aproveitar ao máximo esse momento de aprendizado. Pedimos ao Pai que nos ampare, guie e ilumine sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, a palestra de hoje que eu trago, o tema se chama a cólera, Não a cólera causada no organismo pelo micro-organismo, O Vibrio cólera, Aquela bactéria que causa aquela desidratação extrema, mas sim a cólera do ser, A cólera do sentimento, a ira, aquele sentimento violento, a raiva, o ódio. O homem colérico é o tema da nossa palestra de hoje. Então, para falar deste tema, a referência da qual eu tirei é o nosso livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, nesse capítulo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, fala-se então sobre a cólera. Então, assim damos início. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vós considerardes os contrários tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Então, nesse primeiro parágrafo deste tema, já nos fala sobre o orgulho. De onde muitas vezes vem, surge, acalora os sentimentos, aquela irritabilidade, aquela violência, aquele ódio, muitas vezes pelo orgulho ferido, O ser orgulhoso, aquele que não pode errar, que não pode ser corrigido, Então isso, quando chega até nós algum comentário, alguma fala direcionada, algo que possa, como está descrito aqui, ferir esse orgulho, porque a humanidade, se nós sabemos que há esta vibração semelhante, que os espíritos se reúnem por esta afinidade, por uma afinidade, seja nos mundos físicos, seja nos mundos extracorpóreos, nos planos espirituais. Então, assim como nós sabemos que existem aqueles planos de sofrimento, planos onde há ódio, rancor, não há o perdão, há os planos elevados, onde espíritos moralmente evoluídos, nos espíritos superiores habitam, aqui nós vemos que na Terra, qual é a semelhança dos seres que na Terra estão? Porque este grupo que passa por esse processo evolutivo, milhões e milhões de seres, encarnados e desencarnados, aguardando a sua vinda à Terra, o que os assemelha? Qual é o motivo de estarem fazendo esse processo aqui? É comum a todo ser terreno o orgulho e o egoísmo. Essa é a grande chaga da humanidade que deve ser trabalhada nesse estágio que fazemos na Terra. Muitas vezes, então, como diz aqui, sempre há uma tendência do ser se achar superior ao seu irmão, De um se achar superior ao outro, de querer ter a palavra maior que a do outro, Então, e às vezes quando isso é ferido, que toca o orgulho, ali então, muitas vezes o ser se entrega à cólera,
à ira, a essa raiva, essa irritação, né, que acaba trazendo tamanho desconforto físico e desequilíbrio espiritual, que acarretará em grandes prejuízos, então, para o ser. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com orgulho ferido, que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição, até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então aqui mais uma vez nos chama a atenção ao orgulho ferido, né? Ao ser orgulhoso, que a partir do momento que alguém lhe chama a atenção, né, aquilo ferve, o ser se irrita, né? Nada mais presta, nada mais está em ordem, um equilíbrio dentro dele, né? Ele acende aquela brasa interior. Por quê? Porque tem seu orgulho ferido, perde o sangue frio e a razão. Quantas vezes já ouvimos noticiários, muitas vezes, em que são entrevistados pessoas que cometeram algum tipo de crime, muitas vezes também por motivos banais, e ao serem entrevistados eles dizem, por algum motivo, saí de mim, né, e agi daquela forma. Naquele momento ele foi tomado pela cólera, né, por essa irritação, essa ira, perdeu o sangue frio e a capacidade de discernir da razão, né? Não que isso o torne irresponsável pelo que faz, pelo contrário, é responsável por não trabalhar em si, né, o desenvolvimento da sua razão, da consciência, do discernimento. Mas ele perde aquele sangue frio, a capacidade de discernir, de entender que quem fere, né, ou quem prejudica está no outro e não em mim, né? Se o outro faz o mal para mim, ele não me faz mal, né? A partir do momento que eu fizer o mal, sim, eu estou fazendo mal para mim. Mas enquanto o outro faz mal, é com o outro, não é comigo. Então é preciso sempre ter o discernimento, a razão, utilizar as faculdades do pensamento, o sangue frio, compreender que todos aqueles que estão na Terra, nossos irmãos, têm o direito de errar, são seres em processos evolutivos de diferentes graus, né? Então, é preciso compreender que o outro também tem o direito de falhar, de errar, e muitas vezes nisso trabalhamos o perdão, porque aquele que não perdoa não é feliz, ele não se liberta, né? Então, é muito importante se pensar nisso, né? Aqui, ó. Quantas vezes o conselho, os mais ponderados conselhos chegam aos ouvidos e o colérico não ouve, né? Há aquele domínio daquela irritação, aquele sentimento violento, aquela ira, e não adianta. E o que acontece? Irá, através das leis de causa e efeito, sofrer a colheita daquilo que semear, né? Então, é muito importante se pensar nisso, se trabalhar isso, buscar em cada um o autoconhecimento para que se trabalhe. Porque o ser humano, ele tende a se irritar fácil, né? Ele tende a se irritar numa fila, né, em momentos no trânsito. Quantas tragédias por motivos banais no trânsito se tem conhecimento através do noticiário, né? Muitas vezes pelo ser colérico, por não compreender, porque eu não posso errar, eu tenho que ser melhor que o outro, né? Quando ele se pensa assim. E na verdade não há nada demais em pedir perdão, dizer errei, o que eu posso fazer para corrigir, se reconhecer uma pessoa falha, pois todos nós somos falíveis, enquanto aqui, seres imperfeitos, em processo evolutivo na Terra, né? Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, né? Naquele seu momento de perturbação emocional.
a natureza bruta, se atira à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, porque lhe não obedecem. Ah, e se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Então, nesse momento de cólera, como diz aqui, né, a tudo o ser se atira. A natureza, tipo, nada presta, tipo, tá ruim por dentro do ser, mas ele quer achar o culpado fora, né? Nada presta. Quantas vezes nós temos hábitos que achamos que nos fazem bem e na verdade estão nos prejudicando, talvez nos deixando ansiosos, nos trazendo sentimentos que porventura pode até nos desenvolver alguma doença. Um exemplo próprio, havia um jogo de videogame que eu gostava muito de jogar e percebia que em determinados momentos aquele jogo me deixava ansioso, irritado, às vezes quando perdia um jogo de futebol no videogame. Então, tive ainda a percepção de ver que aquilo não estava me fazendo bem, né? Então, e me afastei disso. Quantos de nós, né, por vezes percebemos e não saímos daquilo que está nos fazendo mal? Quantas naquele momento de irritação, no mesmo exemplo que eu utilizei de mim próprio, né, por algo ali, às vezes, tá perdendo, se envolve em cólera, quebra o controle, quebra um videogame, uma televisão, perdeu um jogo de futebol, quebra alguma coisa, enfim, diferentes exemplos, né? Então tenta-se descontar isso em algo ou alguém, né? Erroneamente, né? Porque quando se sente isso, deve-se perceber o que esse sentimento está querendo dizer. Ele está querendo dizer que é preciso trabalhar esse orgulho, esse ego, essa vaidade que se possui aí dentro de você, aí dentro de mim. Pois quando nós conseguimos olhar para dentro, entender o que as nossas emoções querem nos dizer, né, nós conseguimos enxergar aonde devemos trabalhar, quais situações nos despertam quais emoções, e ali então compreender o que está em andamento dentro de nós mesmos. É claro que muitas situações são difíceis, mas há aquele que se controla. Ele sente, não é que ele não sente, né, que ele está alheio àquilo, que é um ser insensível. Ele sente, mas há um domínio do ser sobre si. Então isso é muito importante, notarmos, identificarmos em nós aqueles momentos que porventura a cólera possa se fazer presente e trabalhar, né, algo que devemos vencer sobre esta situação. E ele também diz, quantas vezes nesses ataques que fazemos que possa ser feito algo, se estivéssemos olhando de fora, ou ficaríamos com medo de nós mesmos, ou nos acharíamos ridículos. Em fazer um papelão, por exemplo, né? Então é muito importante buscar o autodomínio, se autoconhecer. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que ele altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Como eu disse antes, né? Quantos, num acesso de fúria, cometem atos lamentáveis que o arrastarão toda essa existência terrena, né? Então, é muito importante reconhecer, né, e ver. A cólera a nada remedeia, altera a saúde do indivíduo. Todo sentimento ruim, sabe, nossas emoções são intimamente ligadas com a nossa saúde. Um ser emocionalmente deprimido, ansioso, porque tudo deve estar em equilíbrio. Fora do equilíbrio, vai causar algum dano, né? Fará mal às nossas células de defesa, à nossa imunidade, né? Pode ajudar a desenvolver alguma doença devido aos desequilíbrios orgânicos do corpo humano, e isso está intimamente ligado ao ser,
né? Porque aonde está o problema? Está no corpo, né? Esse sentimento é algo no meu corpo que está me ocasionando isso? Não. Isto, a cólera, o ser, quando uma palavra ou algo assim chega a ele, como ele reage, isso é do ser. Ele traz no seu espírito, no seu eu, para ser trabalhado no seu dia a dia, né? Então, o homem colérico, ao achar que a cólera, ou sair quebrando, fazendo o que for, né, por vezes, como diz ali, um pesar mortal, né, como cometer um crime, né, nada disso resolve, só trará prejuízo, podendo ser estes desta vida e também criar esse débito que deve ser saciado, né, que deve ser corrigido em vidas futuras. Então é muito importante nos precavermos quanto a isso, né? Como diz aqui também, se tem o coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram seus entes que mais amam. Quantas vezes a pessoa colérica com dificuldades emocionais, ela não consegue, por exemplo, ter um relacionamento duradouro com alguém. Ela acaba trocando, muitas vezes trocando de parceiros e não encontra um equilíbrio. Porque o desequilíbrio está nela, não é trocando, né, de pessoas, vivenciando situações boas, como vamos citar um exemplo de um relacionamento, que aquele início, muitas vezes o início de um relacionamento é bom, e depois vem as dificuldades, é natural da vida, né? É preciso que haja equilíbrio para que haja um processo evolutivo, né? Nos momentos difíceis, que haja superação. Todo o processo difícil, no final, saímos mais fortes, mas a pessoa prefere o quê? Às vezes a pessoa não consegue conversar, né? Às vezes uma opinião diferente, não, então já não quero mais saber, não quero mais ouvir, não presta mais. Ela não consegue ter um equilíbrio de manter um diálogo, de um respeito mútuo de opiniões diferentes, né? Então, é muito importante você pensar nisso, pois assim conseguimos praticar a nossa evolução moral. Continuando. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Ou seja, a cólera, o ser que talvez aos nossos olhos seja uma pessoa boa, ela não está imune. Talvez ela, por algum motivo, a cólera, essa ira, ou, enfim, essa violência, né, que possa vir nela, ela não está teoricamente imune. Ela pode sentir, mas ela pode sim, né, trabalhar isso nela. E como diz aqui, ela, a esse momento de cólera, pode impedir que muito bem ali se produza e pode fazer com que a prática de muito mal venha a acontecer a partir dali. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. Compreendem? Isto basta para que nos esforcemos a dominar este sentimento. Sentir, talvez não é agradável sentir isso, mas não é exteriorizando, agredindo, ferindo alguém, tentando deixar uma pessoa pior do que você tá, para ver ela pior, para achar que você está um pouco melhor. Isso é um tremendo engano, né? Um ato terrível. Então, como que acontece? Esforçar por dominar. Eu sinto isso, né? Eu vou dominar. Como que eu domino? Tentando controlar aquela situação. Por mais que você sinta mal, se recolha. Pelo menos quando eu tenho alguma dificuldade, eu faço assim, né? Alguma dificuldade, uma situação difícil, tento equilibrar na hora. E às vezes eu me concentro e rezo. Peço, meu Deus, me ajuda nesse momento. Ainda um ser imperfeito, né? Me auxilia. Me consola, me ajuda a restabelecer o equilíbrio e que eu possa servir de alguma maneira num propósito bom nessa situação, né? O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humanidade cristã. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Né? Então, o espírito em Bordeaux, 1863, foi que redigiu até aqui. Aqui ele chama a atenção os espíritas, assim como nós, né? Um cuidado extremo a esse sentimento que pode nos tocar, né? Buscar o autodomínio. Nós devemos ser exemplos.
Exemplos de uma conduta em que somos ainda seres imperfeitos, mas que buscamos almejar, né, os reinos celestes. E não de alguém que vive em inconsequência e sem propósito de vida ou sem pensar na vida futura, né? Então, sim, devemos ser responsáveis com nós mesmos e com os nossos irmãos. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Como há na humanidade aquela falsa impressão de que aquilo que você é hoje é aquilo que você é sempre. Isso é uma ilusão extrema. Dia a dia podemos ser pessoas melhores. Dia a dia, hoje, podemos buscar ser melhores que ontem. Amanhã podemos buscar ser melhores do que hoje. Né? Mas como diz aqui, quanto exige perseverança para que essas dificuldades, que talvez milenares que trazemos em nós, quanto esforço é necessário para que isso seja extirpado. Então isso exige que se empregue um esforço. Não adianta ficar na ociosidade, na busca pela inércia, enfim, me falta até termos agora para exemplificar, mas ficar na inércia, numa vida boa, numa falsa vida boa, como diz o termo, né, não te soma nada. É importante que façamos nosso progresso, tenhamos a compreensão de momentos difíceis, que saibamos lidar com isso e que dali saiamos de uma forma vitoriosa, de uma forma melhorados, né? Então, acredito que a ideia até aqui seria isso. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Ou seja, às vezes aquele homem, né, colérico, homem no sentido do ser, né, colérico, se desculpa de ser daquele jeito porque ele é daquele jeito. Como se ele não tivesse condição ou o mínimo discernimento de poder se auto-perceber e trabalhar aquilo e se conter, né? Olha como nos chama a atenção esse trecho. Né? Então não há desculpa. É preciso sim que nos reconheçamos e que trabalhemos com perseverança para que extirpemos de nós essas dificuldades. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. Veja que absurdo, né? Eu sou assim porque, não sei, eu tenho uma dificuldade no meu organismo que me deixa assim, né? Não é assim que funciona. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Claro, é mais fácil você terceirizar a culpa do que admitir aquilo, porque o orgulho que carrega em si, né? Então, é muito interessante, é um tema muito bom a ser estudado. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como a músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e que persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Então, o que ele quer dizer? Que um espírito violento, mesmo num corpo fraco, franzino, né, será um espírito violento. Um espírito pacífico, mesmo num corpo forte, será um espírito pacífico. Não dispondo de um organismo próprio, a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. Então, né, indiferentemente do corpo franzino ou forte, digamos assim, né, o que rege isso é o espírito, é aquilo que o ser carrega em si. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios.
Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam os méritos e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar. Mas pode modificar o que é do espírito, quando quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência a vós, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Né? Então, quando se emprega a vontade, o ser é capaz de muita coisa. Quando você desperta para os propósitos da vida, tem a certeza da vida futura, que essa vida é uma passagem, que se inicia no berço, que se encerra no túmulo, mas que o ser essencial permanece vivo. Essa viagem que estamos aqui há um propósito de nos aperfeiçoarmos. E não existe lugar melhor no universo para nos aperfeiçoarmos neste espaço e tempo ao qual estamos, que não fosse aqui. Do contrário, Deus não nos proporcionaria estarmos aqui. O melhor lugar para o nosso estágio evolutivo neste momento, se estamos na Terra, é sim aqui na Terra. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. Então ele diz aqui, sempre que houver vontade. Nós vemos quantos daqueles, por vezes, que adentram o uso da droga em vício, se perdem totalmente, e aqueles entram, em algum momento despertam, veem que aquilo nada agrega, querem sair daquilo. Claro, é difícil, porque adentrou aquilo, não é fácil, mas consegue, através do seu esforço. Né? De outro modo, então, não existiria para o homem a lei do progresso. Então, assim é o progresso. Né? É preciso que despender forças, né, para que venha, então, a haver esse progresso. Até aqui, então, se fala sobre a cólera no livro O Livro dos Espíritos, a qual fiz essa parte da palestra. E aqui trago um trechinho do livro Pensamento e Vida. Eu lembro que um trecho desses eu retirei do capítulo chamado Saúde, e o outro eu não me recordo, mas diz assim: qual pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções? A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muita vez aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. Né? Então, Emmanuel nos diz essa frase autoexplicativa e nos alerta, né? A cólera pode nos levar aos labirintos da loucura, por vezes às trevas do crime. Como nos exemplos anteriormente que eu dei, né? Quantos daqueles cometem atos criminosos, trágicos, que carregarão esta marca pela existência inteira, né? Por esta vida inteira, e por um momento de cólera, por não discernir, por não se conter. Né? Então, é muito importante se pensar nisso. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo celeira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. Mais um alerta, né? Como é importante cuidarmos dos nossos sentimentos. A cólera é trágica para o sistema imunológico, trágica para os órgãos de menos resistência. Né? Porque tudo está interligado. Nosso espírito, esse corpo, né, através do perispírito, está intimamente ligado. Então, haverão sim os reflexos daquilo que sentimos. Aqui eu trouxe alguns pontos para comentar, né? Muitas vezes, então, a cólera na sociedade ela é estimulada. E aí você pode pensar assim, Rajão, mas como que a cólera é estimulada? A cólera, ela é estimulada naquele momento que você fala, em que você presencia algum ato que você julga, por vezes, talvez injusto com alguém, e diz assim, eu não deixaria barato isso.
eu não tinha ficado quieto, eu não levo desaforo para casa. Muitas vezes, aquele que por vezes diz assim, que ficou quieto, né? Diz assim, nossa, você tem sangue de barata, num tom depreciativo, né? E aquele que diz, eu não levo desaforo para casa, como se fosse tipo, eu sou mais forte, eu tenho mais ego e mais atraso na realidade, né? Aquele que muitas vezes é o depreciado, que fica quieto, que raciocina, está no seu silêncio, trabalhando o seu eu, compreendendo o seu irmão que o problema está sim no outro e não em mim, né? E ainda assim ele ainda termina criticado, né? Então, muitas vezes a cólera é estimulada. Se você diz que não deixaria quieto, não deixaria barato, né? Que teria um ato diferente, teria que humilhar o outro, teria que subir no outro, né? Talvez seja preciso, seja um momento de repensar as suas atitudes, certo? E se você diz para alguém, ou critica de forma depreciativa, você tem sangue de barata, teu sangue é frio, né? Tome cuidado. Talvez ali você esteja cometendo uma injustiça e se auto-enganando, porque aquele ali, num caso desse, é o mais forte ali. Porque é muito mais difícil você segurar a palavra quando ofendido, quando agredido. É muito mais difícil, num momento onde a cólera pode vir, você ter o controle dela, se superar naquele momento, do que simplesmente esbravejar, do que simplesmente responder à ofensa na mesma altura. Então aquele que muitas vezes cala, que parece ser o covarde, aquele sim é o mais forte. Muitas vezes os pais ensinam que o filho deve revidar as ofensas no colégio, né? Será que estou ensinando corretamente, né? Será que meu filho vai, né? Um exemplo, meu filho sofreu um bullying, então ele vai ter que fazer o bullying com o outro para, digamos assim, se equiparar? Que terrível engano, né? Se souber, então, de uma maneira leve, tranquila, conforme a idade, né, do ser, né, conforme as suas compreensões, já estimular os ensinamentos do Evangelho, que para mim é um manual da vida, um manual daqueles que almejam chegar ao reino celeste, né, agradar a Deus e não agradar apenas os homens, né? Então, se possível, já começar, né, os trechos do Evangelho, ser ensinado, que com certeza isso ajudará muito na existência terrena do pequenino. Percebemos que pequenas coisas nos atormentam, como trânsito, filas, pois essencialmente os defeitos estão no espírito. Então muitas vezes no trânsito, fila de banco, que às vezes demora horas, né? Às vezes alguém dá uma fechada, né? Você já xinga, já não, né? Às vezes aquele que está ali podia estar levando alguém rápido para o hospital, muito preocupado, né? Foi desatento e passou. Você nem sabe o que estava acontecendo e você já enche aquela ira, aquela cólera, né? É muito importante se ater, buscar o autodomínio, se autoconhecer, para que não venha a tropeçar nessa existência, dar talvez pequenos tropeços que o ensinarão através da dor, mas que talvez foram desnecessários, porque se tivesse pensado e discernido melhor, né, tais situações teriam sido evitadas, né, e evitar ao máximo chegar a um ato trágico, né, como nos exemplos anteriormente proferidos por mim na palestra. Quantas vezes, né, como esse aqui já falei anteriormente, não aceitamos ser corrigido? O ser humano tem uma dificuldade de ser corrigido por alguém. Muitas vezes aquela pessoa não vem corrigir de uma forma agressiva, de uma forma violenta. Por vezes a pessoa até se ensaia um jeito de dizer, olha, né, tal coisa que você fez, né, talvez deveria ser assim ou assado, ou poderia, né, você poderia pensar nisso, né, que você faz. O orgulho não deixa. Aquilo dói no sentimento, desequilibra, né? Então, porque o orgulho ainda está presente. E é preciso que se trabalhe isso, que tenhamos sangue frio, que tenhamos capacidade de discernir como deve ser o discernimento, raciocinar, pensar, não, realmente, né, posso de repente fazer assim. A pessoa não vem na intenção de me prejudicar, muitas vezes ela vem na condição de alguém que vem auxiliar, né?
Quantas vezes dali você tem o duelo, né? Porque o orgulho feria de um lado, né? Não, então me corrigiu, não, eu vou ter que xingar, vou ter que devolver na mesma moeda. E não é assim. Não é por aí que devemos seguir, porque podemos cair em grandes tropeços que nos trarão ao caminho correto, dores, né? Dores que nos trazerão ao caminho que devemos perseguir. Devemos então ter o quê? Paciência, tolerância, não se permitir entrar na baixa vibração do outro. Aquele que com a brasa está e quer passar para você, que você não aceite. Porque o ferido é aquele que assegura. Se você não aceita, você está isento, né? Como anteriormente mencionado, aquele que muitas vezes está ali, parece que foi oprimido, mas está ali sim compreendendo, né, o tamanho da dificuldade que o outro carrega pelo que está fazendo. Devemos criar bons hábitos, discernir, ter contato com conteúdo que eleva, que edifica o nosso moral, certo? Tudo isso vem a somar. Nos livrarmos de hábitos que nos enganamos achando que estão nos fazendo bem, por vezes até como diversão, e na verdade estão nos deixando ansiosos, preocupados, tirando sono. É muito importante que tenhamos essa condição de detectar aquilo que está nos prejudicando. E esses bons hábitos, a leitura, palestras que agregam o ser, né? Isso é muito bom ter esse contato. E para encerrar, então, Jesus já nos ensinava, né, que ofereçamos a outra face quando nos batermos, né? E o que ele quis dizer com isso? Ah, então se alguém me bate, eu tenho que deixar bater de novo. Não é isso que Jesus quis dizer. Isso é uma interpretação muito infantil. Se você acha que me bateu de um lado do rosto, eu tenho que deixar bater do outro lado do rosto. Não é nada referente a essa dignidade que devemos ter do amor próprio, do cuidarmos de nós, né? Não é nesse sentido. O sentido é que ofereçamos a outra face daquilo que o nosso irmão está nos apresentando. Se ele vem com a ofensa, que eu vá com o perdão, né? Se ele vem com ódio e rancor, eu te perdoo e te desejo a luz, certo? Às vezes tem aqueles que, se me xingam ou se me dirige uma palavra ruim, porque eu te desejo tudo em dobro daquilo que você me dirige. Isso é muito errado, né? Aquele que me dirige ao mal, eu desejo que o bem chegue a ele e possa mostrar, essa luz possa mostrar os erros, os caminhos difíceis que ele está percorrendo, porque serão caminhos que levarão à dor. Porque muitas vezes, porque não sendo pelo amor, né, que encontremos o nosso caminho, com certeza será através da dor. Tá bem? Bom, pessoal, a palestra de hoje, espero que tenha ficado de uma maneira clara, agradável, um tema muito importante, né, porque mexe com o orgulho, o ego, a vaidade do ser humano, e como é importante trabalharmos isso nessa existência, pois somente assim podemos ter a chance de sairmos daqui vitoriosos. Porque um objetivo da encarnação terrena é um dia poder sair daqui e não precisar voltar, né? Então, que saibamos identificar todas essas dificuldades que carregamos e que possamos auxiliar o nosso próximo da melhor maneira possível. Tá bem, pessoal? Então, para encerrar, peço uma vez mais, elevemos nossos pensamentos, fechemos nossos olhos e assim pedimos ao Pai: derramai sobre cada um de nós a sua luz que conforta, que harmoniza, a luz do discernimento, da razão. Que, nos momentos difíceis, Pai, tenhamos a sabedoria de discernir, de saber tomar as melhores decisões, de que o mal que está no outro não venha até mim, não me prejudique, e que sim, que eu saiba perdoar, saiba compreender. Pai amado, te pedimos as bênçãos. Pedimos ao Pai, derrama suas bênçãos
sobre os cárceres, sobre os hospitais, os orfanatos, sobre a todos os nossos irmãos, encarnados ou não, que mais necessitem. Pai amado, te agradecemos por tudo. E assim encerramos a palestra de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, muito obrigado a todos que chegaram até aqui na palestra de hoje. Espero, de alguma maneira, ter contribuído com algo para o conhecimento, para o pensamento de vocês. E seria isso. Até uma próxima palestra, até uma próxima quinta-feira, que são os dias das palestras públicas da nossa casa. E uma boa noite ou um ótimo dia, dependendo do horário que você está vendo o vídeo ou assistindo ao vivo. Tá bem? Então até uma próxima. Tchau, tchau.